Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus seja louvado na tua casa, na tua família, na tua saúde, porque Deus te deu saúde para que você chegasse até a casa dele nessa noite. Então nós louvamos e bendizemos o nome do Senhor, que é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos levanta. Amém? Irmãos, abram vossas Bíblias, aqueles que trouxeram a sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 25. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, nós estamos felizes nessa noite. Já cantamos, adoramos o nome dEle. E agora vamos meditar um pouco nessa palavra. Deus falou comigo nessa palavra já há algum tempo atrás. E hoje é culto da vitória. E eu falei para Deus assim que a próxima vez que eu fosse ministrar, eu ia trazer essa palavra, porque Ele tinha falado fortemente ao meu coração. E aquilo que Ele fala e traz de bom para a nossa vida, nós temos que compartilhar, né? Nós temos que também se alegrar junto com outras pessoas. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25 até o versículo 37. Então vamos ler. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, ou 2 denários em algumas traduções, e deu-os ao hospedeiro, e disse: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele.
Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém, igreja? Assente, bendizendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor, porque Ele está neste lugar. Ele tem algo especial para você, para a sua vida. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Irmãos, como podemos ler nessa noite, havia um certo doutor da lei, um homem que era bem conhecedor da lei dos judeus, conhecia e praticava. E esse homem, como ele era conhecedor e praticante da lei, talvez ele pensasse em si: eu já conheço todos os mandamentos da lei, tenho seguido tudo. Então, como Jesus está ensinando, e ele fala muito a respeito da vida eterna, eu vou ter com ele para saber o que eu preciso fazer para ter a vida eterna. Como você leu ali comigo, no versículo 25, esse homem, na tradução que nós lemos, certo doutor da lei, levantou-se e tentando, algumas traduções dizem assim, certo doutor da lei, intérprete da lei, querendo colocar Jesus à prova, querendo assim, digamos, ver o que Jesus iria dizer para ele dessa maneira. Como bem sabe, naquela época de Jesus, os sacerdotes, o sumo sacerdote, Caifás, eles não aceitavam Jesus como Salvador, porque Jesus era diferente do que eles esperavam. E Jesus pregava a respeito do reino de Deus. Jesus curava paralíticos, curava cegos, curava pessoas que precisavam de libertação. Jesus as libertava. Jesus transformava pessoas que viviam no pecado. Jesus transformava a vida delas. E Jesus apregoava que Ele e o Pai eram um. Ele era o Filho de Deus. E eles não aceitavam isso, porque jamais para eles poderia haver um homem que se dissesse que era o Filho de Deus. Para eles era só Deus. E Jesus, eles esperavam o Salvador de uma maneira diferente, que viesse o Salvador com honra, com glória, com coroa, com espada. E Jesus veio de uma maneira simples, de uma maneira que eles não esperavam. Jesus veio numa manjedoura. Então, aquele intérprete da lei tentou assim, de certa forma, vamos ver o que Jesus vai falar. Eu sendo conhecedor da lei, que tinha a lei dos judeus, como está lá nos primeiros livros da Bíblia, Levítico, Deuteronômio, Números. E aquele homem falou assim: eu sou conhecedor, sou praticante. Vamos ver o que Jesus vai falar. E ele chega diante de Jesus e fala assim: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, conhecendo já, porque Jesus já sabia o que ele queria fazer. Jesus já sabia que ele era um intérprete da lei, um conhecedor e praticava. Jesus disse para ele assim: e o que está escrito na lei? Como que você interpreta? Jesus disse a ele: o que diz a lei de Moisés a respeito disso? Se você puxar ali o que esse homem disse, na hora que Jesus perguntou, ele já respondeu na hora. A palavra estava na ponta da língua.
como está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 6 e versículo 5, que até eu tenho aqui, deixei separado até na minha Bíblia, Deuteronômio capítulo 6 e versículo 5, diz assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E também, esse homem usou também o versículo lá no capítulo 19 e versículo 18 do livro de Levíticos, onde diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então, assim, esse homem, sendo conhecedor da lei e praticante, na hora que Jesus perguntou, ele já deu a resposta. Mas, às vezes, não é apenas viver a palavra de Deus, não é apenas ter decorado os seus mandamentos, ou apenas de aparência a gente viver. É algo muito mais profundo que isso. Que tanto que Jesus até disse assim para ele: você respondeu corretamente, está tudo certo, continue fazendo isso que você vai viver. Ele então quis assim de uma maneira se justificar, dizer assim: mas eu sou um intérprete da lei, eu já estou fazendo isso, já amo ao Senhor, guardo os seus mandamentos, mas a respeito do próximo, quem é o meu próximo? E Jesus usa uma história para responder para ele: quem é o próximo? Jesus diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, a cidade santa. Jerusalém, a cidade onde estava o templo, a cidade dos reis, onde estavam os sacerdotes, onde eram feitos os sacrifícios, os holocaustos. E esse homem estava descendo, estava saindo de Jerusalém em direção a Jericó. Para quem conhece a história, para quem estuda a Bíblia, sabe que Jericó foi uma cidade em que foi conquistada pelo povo de Deus, através de voltas, através de gritos, de brados, e Deus deu vitória a eles, e as muralhas ruíram, vieram ao chão. E aquela cidade foi destruída, e Josué, que era o líder do povo de Deus nessa época, disse que essa cidade seria, se ela fosse reconstruída, seria amaldiçoada, quem reconstruísse e os seus filhos. E foi o que aconteceu. Futuramente, teve um homem que foi reconstruir Jericó, e quando ele começou a construir, ele perdeu o filho mais velho, o primogênito, e no final, perdeu o filho mais novo. Isso aqui, irmãos, é só um pouquinho de conhecimento bíblico para a gente entender. Depois, futuramente, essa cidade viveu escassa, essa cidade viveu sem água, e lá no futuro, o profeta Eliseu, quando os homens dessa cidade o procuraram, ele foi lá e fez o milagre, com o sal e as águas se tornaram novamente boas, produtivas para a cidade. Mas o que eu quero dizer, voltando assim, esse homem que descia lá de Jerusalém para Jericó, ele saía daquela cidade onde estava a bênção. Jesus não nos explica quem era esse homem, como era o nome dele, isso não é retratado. Ele é uma figura que
não tem nome, anônima. E só diz assim que ele estava descendo. Nós não sabemos, mas pode ser que ele estava voltando de Jerusalém, fez o seu sacrifício e estava voltando, ou ele saiu realmente de Jerusalém. Mas o que eu digo para você hoje, assim, Jerusalém era o lugar ali de bênçãos. Era o lugar onde era feita a adoração a Deus no templo. E Jericó era o lugar de maldição. Esse homem estava descendo por uma estrada que ficava assim, dava uma distância de uns 27 quilômetros. Mas para ir a pé, era uma estrada onde ficava em meio a uma região montanhosa. Mas não é que nem as nossas montanhas aqui, que tem uma alta vegetação, né? Era uma estrada assim, montanhosa, com muitos pedregais. Se tornava muito difícil o acesso. E esse homem começou a caminhar por essa estrada. Imagino eu assim, vem na minha cabeça aquele homem andando naquela estrada seca, difícil de andar, que tinha um declive de mais ou menos uns 900 metros. E por causa dessa estrada ser tão difícil, os ladrões, os salteadores se aproveitavam para se esconder nesse lugar. E quem passava por ali, que eles vissem que fosse uma vítima fácil, eles atacavam. E aquele homem estava descendo, caminhando, tranquilo. De repente vieram os salteadores, o despiram, o despojaram, feriram, bateram, espancaram, roubaram o que ele tinha e o deixaram caído no chão. Como diz aqui na minha Bíblia, ele diz assim: e o deixaram semi-morto, meio morto. Casualmente, descia por aquele mesmo caminho, estava descendo um sacerdote. Uma esperança para quem estava ali quase morrendo, todo machucado, já tinham levado tudo. O que pensaria aquele homem? Que ele iria morrer ali, que ninguém ia ver ele ali, ninguém passava quase pelaquela estrada. Mas um sacerdote estava passando. O sacerdote passou, e a Bíblia diz assim, que o sacerdote passou de largo, vendo, passou de largo, passou longe dele. O sacerdote, ele era alguém que obedecia à lei, era estudado a lei, obedecia, e o sacerdote não poderia tocar em algo que fosse sangue, porque era algo impuro. Ele não poderia tocar, perderia a pureza. Pela lei, que era o que estava escrito na lei. Então, o sacerdote apenas viu ele ali, passou de largo, deixou, foi embora. Disse, está ali, que fique ali, vai morrer ali. Foi embora. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo ele, levita viu, e também, não sei, mas acredito que vendo assim, se o sacerdote não fez nada, também não vou fazer. Viu, passou de largo. Levita era aquele que ajudava no templo, ajudava nas tarefas do templo. E ele viu aquele homem semi-morto ali, deixou como estava e foi embora. E Jesus continua aquela história dizendo, mas um certo samaritano, veja bem que Jesus diz assim, que o samaritano, ele seguia o seu caminho, ele estava viajando por aquela região, por aquele caminho,
ele não descia. O sacerdote descia por aquele caminho, o levita descia por aquele caminho, mas o samaritano, ele não estava descendo. Ele já conhecia aquela região e ele estava viajando, ele estava andando por aquele caminho, seguindo aquele caminho, e vendo aquele homem, sentiu uma grande compaixão dele, sentiu uma pena dele. E chegando, o levita deve ter se ajoelhado, e o samaritano deve ter se ajoelhado, e ele tinha com ele ali, o samaritano, óleo e vinho. Viu aquele homem sujo, despido, ferido, sangrando, quase morto, desmaiado, e ele pegou assim o óleo e o vinho e começou a limpar aquelas feridas, que foram feitas por quem roubou, por quem destruiu e por quem queria matar. Então, o que o samaritano fez? Pegou o homem, limpou, passou o óleo, passou o vinho nas feridas, pôs sobre o seu animal e levou com ele. E chegaram a uma estalagem, e lá eles passaram a noite, e ele passou aquela noite cuidando daquele homem. Então, chegou no dia seguinte, aquele samaritano falou assim para o dono da estalagem, dono da hospedaria, falou assim: eu vou te dar 2, como diz a minha Bíblia aqui, 2 denários. Entregou ao hospedeiro dizendo: cuide desse homem, e se alguma coisa ele gastar mais, eu vou te pagar quando eu voltar. Então quer dizer que o samaritano vai voltar. E Jesus pergunta para aquele homem que estava ouvindo aquela história assim: qual desses homens, qual desses 3 parece ter sido o próximo do homem que caiu na mão dos salteadores? E o intérprete da lei diz: o que usou de misericórdia com ele. Então Jesus responde: vá e faça da mesma maneira. Mas eu quero te dizer alguma coisa que tem de especial em toda essa passagem. Algo assim único, especial. Sabe aquele homem que estava lá em Jerusalém, ele estava na bênção, ele estava no contato, ele estava na comunhão com Deus, e ele decidiu deixar o lugar do contato, da comunhão, da bênção com Deus, e seguir em direção ao lugar da maldição. A cidade de Jericó, que foi uma cidade amaldiçoada. Então ele estava deixando a bênção para seguir até a maldição. E o que ocasionou com isso? Vieram ladrões, vieram salteadores. O que Jesus disse que o ladrão vinha fazer? O ladrão vem para matar, roubar e destruir. E foi isso que aqueles ladrões foram fazer. Foram para roubar o que aquele homem tinha, destruir o seu plano, o seu projeto, e até mesmo matar ele. Mas então, fizeram aquilo e deixaram aquele homem praticamente morto, quase morto. Então, aparece um sacerdote, representando a lei de Deus. A lei de Deus diz assim, que devemos fazer assim, desta maneira. Como os judeus, meus irmãos, os judeus ortodoxos verdadeiros, eles decoram toda a lei. Eles têm que ter decorado ali na mente deles. E só que assim, aquele sacerdote passou longe. O homem estava ali
ele passou longe. Ele não queria tocar, porque ele não podia se tornar impuro. Então ele passou longe. Não é a lei que vai salvar. Não é a lei que vai salvar aquele homem. Então, passa um levita. E o levita, que era aquele ajudante da casa de Deus, que era aquele que também alguns louvavam na casa de Deus, representando a religião. A religião. O levita passa também, vê aquele homem caído, meio morto, e passa de largo. Observe, meu irmão, observe, minha irmã. A lei passa e não faz nada pelo homem. A religião vem, passa e não faz nada pelo homem. Mas apareceu um samaritano. Esse samaritano, ele não estava descendo de Jerusalém. Ele estava seguindo o seu caminho. Jesus, o que ele é? Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Aquele samaritano passou ali e viu aquele homem caído, aquele homem ferido. Provavelmente, talvez seja aquele homem um judeu, aquele que estava caído e ferido. Os judeus não se davam com os samaritanos, era uma rixa muito antiga. Eles não aceitavam os samaritanos, porque os samaritanos levantaram um templo para eles. Eles eram considerados mestiços, porque acabaram se juntando com outros povos. Mas aquele samaritano chega, vê aquele homem caído e se aproxima. E aquele samaritano se ajoelha, pega aquele homem e começa a limpar as suas feridas. Aquele samaritano, ele usa o quê? Ele usa o óleo. A palavra de Deus diz assim, lá no Salmo 23, que eu falei aqui o dia que eu preguei sobre a ovelha. Diz assim: unge a minha cabeça com óleo. Aquele samaritano tinha o óleo para ungir. Aquele samaritano também, ele tinha mais uma coisa para passar na ferida, que era o vinho. O vinho. O que representa o vinho quando você participa da ceia? É o vinho que purifica, não é o vinho, é o sangue de Jesus, que purifica os teus pecados. Então aquele samaritano desceu ali, pegou aquele homem, passou o óleo nas suas feridas, passou o vinho, o sangue do cordeiro para purificar os pecados daquele homem, que mesmo tendo descido de Jerusalém, deixado o lugar da bênção, aquele samaritano se compadeceu dele e disse: não, eu vou cuidar, eu vou limpar, eu vou purificar ele. Aleluia! E aquele samaritano pega aquele homem, coloca em cima do seu animal e leva junto com ele. Os samaritanos e os judeus não se davam, como eu falei, é uma rixa muito antiga. Mas naquele momento, quem se compadeceu daquele homem foi o samaritano. O que eu falei para você aqui no início? Que o que? Os judeus, eles não aceitavam Jesus porque Jesus veio de uma maneira diferente que eles não esperavam. Jesus veio de uma maneira simples, numa manjedoura. Eles esperavam que Jesus viesse com honra, com glória, com coroa, com espada, salvar eles. Esse samaritano, ao qual Jesus
faz essa comparação, é o Jesus que veio nos salvar. Ele veio como um samaritano. Veio para salvar judeu, veio para salvar gentil, veio para salvar a todos. Veio para salvar o que estava perdido. Louvado seja o nome do Senhor. E esse samaritano leva para aquela hospedaria, para aquela estalagem. E chegando lá, ele cuida daquele homem. A noite toda, ele fica cuidando daquele homem, passando remédio nas suas feridas. E o que diz também que logo ao amanhecer, esse samaritano, não sei, pode ser que às vezes estava até lá mesmo naquela estalagem, naquela hospedaria, estivesse lá também hospedado o próprio sacerdote, o próprio levita. Não está relatado isso na Bíblia, não está relatado, mas poderia ser também que poderia estar lá, mas não está escrito aqui que estava. Mas o que diz é que aquele samaritano precisava sair da hospedaria, precisava sair da estalagem. Então ele chamou o dono da estalagem e falou assim: eu vou te dar 2 denários, vou te dar 2 dinheiros. Naquela época, 1 denário representava 1 dia de serviço. Quando alguém trabalhava 1 dia de serviço, recebia 1 denário. Então, o samaritano deixou ao dono da estalagem 2 denários, representando 2 dias de trabalho. E ele falou bem assim: eu vou te deixar 2 denários aqui, 2 dinheiros pagos, e se cuide dele, vou deixar para você cuidar dele. E se ele gastar mais alguma coisa, eu te pago quando eu voltar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você já entendeu quem é o homem, né? Você já entendeu quem é o samaritano, né? Agora eu quero dizer para você também, complementando só essa mensagem, essa palavra, já estou encerrando, irmãos, mas quero dizer assim, para Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, o que diz a palavra dele. Jesus, o samaritano, deixou na mão do dono da estalagem 2 denários, representando 2 dias. O dono da estalagem é o Espírito Santo. Deixou para ele assim: vou te deixar por 2 dias. Cuide dele para mim. Eu não vou estar aqui, eu preciso ir, mas cuide dele para mim. E se tiver mais algum gasto, eu te pago quando eu voltar. Eu te pago quando eu voltar. Isso quer dizer o quê? O samaritano vai voltar. Jesus vai voltar para buscar aquele homem lá que ficou naquela estalagem, ferido. O Espírito Santo vai cuidar dele, vai terminar de sarar suas feridas. Mas o samaritano vai voltar para buscar ele. Aleluia! A estalagem, a hospedaria, onde é do dono, no caso o Espírito Santo, é um lugar onde pode estar qualquer tipo de pessoa. Por isso que eu falei para você que pode ser que estivesse lá naquela estalagem o levita, pode ser que estivesse o sacerdote, pode ser que estivesse outras pessoas, ou até mesmo outras pessoas que estão bem, outras pessoas que não estão bem, estão naquela estalagem. Mas aquele é o lugar onde o Espírito Santo vai cuidar.
A estalagem, a hospedaria é a igreja. A igreja recebe todo tipo de pessoas. Todas as pessoas, elas vêm aqui para que o Espírito Santo cuide delas. Eu quero dizer, Jesus, Ele é o Salvador da tua vida. Eu fui aquele homem que desceu de Jerusalém em direção a Jericó. Eu saí da bênção e quis ir para a maldição. Nós rompemos a nossa comunhão com Deus lá no jardim já. Nós nascemos do pecado. Mas teve um homem que veio assim, simples, como um samaritano. Não olhou para nós, se nós éramos judeus, que ele tinha uma rixa, não podia pegar, não podia tocar. Não olhou, se compadeceu de nós, se compadeceu das nossas fraquezas e feridas, das nossas sujeiras, e veio e nos limpou e nos restaurou. Coloque-se em pé, por favor. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero orar com você porque o que Deus tem na tua vida é perfeito, é grande, é maravilhoso o projeto que Ele tem com você. Ainda que nós saiamos da bênção, como saímos já no jardim, Ele se compadeceu de nós. E Ele nos deixa hoje aqui nessa estalagem. Ele nos deixa aqui nessa hospedaria. Sabe por quê? Porque Ele vai voltar para nos buscar. Ainda que se passem 2000 anos. Como eu falei, um dia é como 1000 anos. 1000 anos é como um dia. Pode passar um pouco mais, como Ele falou. Pode ser que gaste um pouco mais, mas eu venho pagar quando eu voltar. E Ele vem voltar para buscar você, para buscar a tua família, porque é grande o projeto de Deus com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Já se estouraram as nossas horas. Eu quero orar com você nessa noite. Se você quiser receber uma oração, chegue à frente. Se você preferir, feche o seu olho, abra o seu coração no seu lugar. Abra o seu coração para aquele homem que veio, que se compadeceu de nós. Foi lá naquele Calvário, quando manchou aquele madeiro, que começou a nossa vitória. Foi lá. Hoje é culto da vitória, mas a maior vitória que nós recebemos foi naquele Calvário. Foi quando o sangue dele manchou e o sangue dele nos purificou. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Abra o teu coração nessa noite. Pai, Deus Todo-Poderoso e Tremendo, Rei da Glória, aquele que vive e reina para todo sempre. Senhor Jesus, Filho de Davi, nós clamamos, Pai, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida, sobre esses corações, Senhor, para que nós possamos nos manter firmes, para que nós possamos nos manter atentos ao que o Senhor tem para a nossa vida, para que nós não queiramos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, que nós não venhamos a olhar para trás, mas venhamos a permanecer na Tua presença, Deus. Ó Jesus, nós agradecemos pelo sacrifício vivo naquele Calvário, no Teu sangue que verteu pela minha vida, pela vida da Tua igreja, Senhor. Ó Jesus querido, Deus de poder, cuida, Senhor. Manda o Espírito Santo para cuidar dos Teus queridos, dos Teus servos, dos Teus filhos, ó Deus. Oh Jesus, obrigada Espírito Santo, obrigada Deus, obrigada Senhor Jesus. Nós engrandecemos e exaltamos o Teu santo nome. Cuida dos Teus filhos, mantém eles na Tua presença e na Tua palavra. Obrigada Jesus. Amém. Por ter morrido em meu lugar, te agradeço.
te agradeço.